Você acredita mesmo que envelhecer é sinônimo de apagar o fogo da vida? Pois é aí que mora o engano e o perigo. A medicina está batendo na porta dos preconceitos com um alerta que vai mexer com a sua cabeça e com seu corpo também. A ausência de sexo na velhice não é só uma fase normal da vida. É um gatilho silencioso para o adoecimento físico e emocional. E se você pensa que isso é exagero, prepare-se para se surpreender. Imagine dormir mal, acordar cansado, sentir as articulações travando, a memória falhando, o coração acelerando à toa. E pensar que tudo isso é apenas coisa da idade. E se eu te dissesse que muito disso poderia ser evitado com uma vida sexual ativa, mesmo após os 60? Isso não é polêmica barata. É ciência de ponta. O corpo humano não se aposenta da necessidade de intimidade. Ele apenas grita mais alto quando é ignorado. Este vídeo vai revelar verdades que ninguém te contou. Porque a maioria ainda tem vergonha de falar sobre isso. Mas você não vai apenas entender o que acontece com o seu corpo quando falta sexo. Você vai descobrir o que pode mudar na sua saúde cardiovascular, no seu sono, na sua mente, no seu sistema imunológico, na sua autoestima. Tudo conectado de forma surpreendente. Está pronto para questionar o que sempre acreditou sobre envelhecer? Intimidade na velhice. Não é luxo, é necessidade. A maioria das pessoas acredita que sexo na velhice é coisa do passado. Um erro perigoso. A verdade que poucos têm coragem de dizer em voz alta é que a intimidade emocional e física não apenas continuam relevantes, elas são vitais. Quando um idoso abandona essa parte da vida, abre as portas para um declínio silencioso. Não é só saudade de um toque, é o corpo inteiro dizendo: eu preciso disso para continuar vivo. E não é exagero. Isso é fisiologia pura. Pessoas que mantêm uma vida íntima ativa depois dos 60 mantêm mais que o calor na cama. Mantêm calor no coração. Elas têm autoestima e autoconfiança mais firmes. Sentem-se valorizadas, conectadas com o parceiro e mais integradas à própria identidade. Já reparou como um idoso com brilho nos olhos geralmente tem uma vida mais completa? Pois é. O brilho nem sempre vem do sol. Vem do toque, do olhar, da entrega emocional que o sexo traz. Quando essa chama apaga, algo dentro também começa a esfriar. A disposição cai, o humor oscila e a saúde mental começa a gritar. É como trocar um abraço por um aperto de mão. O corpo até tolera, mas sente falta do que realmente nutre. E por falar em nutrição, sabe qual outro órgão se alimenta do sexo como se fosse vitamina diária? O coração. Mas sobre isso vamos falar logo a seguir. O sexo faz bem ao coração, como um treino cardiovascular. O coração, esse motor incansável que pulsa silenciosamente dentro de nós, também tem seus próprios desejos. E adivinha só? O sexo na velhice é um dos seus combustíveis preferidos. Não é papo de revista, é ciência sólida. A intimidade física atua como uma mini sessão de exercício cardiovascular. A frequência cardíaca sobe, a circulação melhora e as artérias agradecem. É como se a natureza tivesse criado uma academia particular, só que no quarto. Ao manter relações íntimas, os idosos promovem a saúde cardiovascular de maneira surpreendentemente eficaz. É como tomar um remédio natural que regula até a pressão arterial, limpa os caminhos das artérias e ainda libera hormônios do bem-estar, como a ocitocina e a endorfina, que, por sinal, também protegem contra a depressão e ansiedade. Está vendo como tudo se conecta? A ciência não mente. E os resultados são mais visíveis do que muitos pensam. Menos fadiga, mais ânimo. E exames cardíacos com números invejáveis. Agora, se você acha que já passou da idade para isso, pense bem.
um casal de 70 anos com rotina leve de caminhadas e intimidade regular tem risco menor de infarto do que muitos quarentões sedentários. Dá pra acreditar? Então, da próxima vez que o coração acelerar, não tenha medo. Pode ser só ele dizendo: continue assim, isso tá me fazendo bem. Mas o corpo, como você verá em seguida, também quer entrar nessa conversa. Sexo mantém músculos e articulações em forma. Pouca gente percebe, mas sexo na velhice é um dos exercícios mais completos e subestimados que existem. E não, isso não é brincadeira. Movimentos controlados, ritmo, respiração, esforço físico, tudo isso ativa a musculatura de forma natural e segura. Enquanto muitos idosos se espremem em academias ou se queixam das dores nas costas por falta de alongamento, o corpo pede algo mais humano: toque, calor e movimento afetivo. A prática sexual regular exige mobilidade e tônus muscular, o que ajuda a manter articulações mais flexíveis e músculos mais fortes. É praticamente um antídoto contra o sedentarismo na terceira idade. Já notou como idosos ativos têm postura ereta, passo firme e menos quedas? Não é sorte. É biologia bem cuidada. E mais, quando há prazer envolvido, o corpo aprende a se movimentar com mais confiança, o que reforça não só o físico, mas também a autoestima e a autoconfiança. Ah, e não vamos esquecer o fator psicológico. Quando alguém sente que ainda é desejado e capaz fisicamente, isso ativa um modo de viver mais ousado, mais leve. Sabe aquele brilho no olhar, a energia para levantar da cama com disposição? Muito disso vem da forma como a pessoa se sente dentro do próprio corpo. E, falando em corpo, ele não para por aí. O cérebro também entra na dança. E é sobre isso que vamos mergulhar agora. O cérebro também precisa de intimidade. Quem pensa que o cérebro envelhece apenas por falta de leitura ou palavras cruzadas, está ignorando um dos maiores segredos da vitalidade mental: o sexo na velhice. Sim, senhor. E não é exagero. Durante a intimidade emocional e física, o cérebro libera uma verdadeira cascata de hormônios do bem-estar: dopamina, ocitocina, endorfina, que fortalecem a memória, turbinam o humor e mantêm as funções cerebrais afiadas. Isso não é só prazer, é neurociência. Imagine um idoso que já não se sente mais estimulado, que vive no piloto automático. Agora imagine outro, que mantém uma conexão com o parceiro, se sente desejado e ainda vive momentos de afeto físico. Qual dos dois você acha que vai ter mais facilidade para lembrar onde deixou os óculos? Ou que vai se sentir mais animado para conversar, rir, viver? Pois é, o cérebro reage à intimidade como se fosse um banho de juventude interna. E tem mais. A ausência dessa atividade natural contribui para o declínio cognitivo, abrindo espaço para ansiedade, insegurança e até quadros de depressão. É como se o cérebro dissesse: me dê estímulo, ou vou começar a apagar as luzes. Manter a mente viva não depende só de palavras cruzadas ou livros de autoajuda. Depende de calor humano, de troca, de toque. E falando em troca, tem um tipo de benefício que a maioria das pessoas nem imagina que está ligado ao sexo. Ele aparece toda noite, lá pelas 23 horas. A vida sexual influencia diretamente a qualidade do sono. Agora presta atenção. Você pode tomar chá de camomila, contar carneirinhos ou até baixar aplicativo de sons da natureza. Mas se está ignorando o poder que o sexo na velhice tem sobre a qualidade do sono, talvez esteja perdendo a receita mais eficaz e prazerosa para dormir como um anjo. Quando há intimidade emocional e toque físico, o corpo libera prolactina e ocitocina, 2 hormônios do bem-estar que colocam o organismo no modo repouso. Pessoas que mantêm uma vida íntima ativa costumam adormecer mais rápido,
acordar menos durante a noite e se sentirem mais descansadas pela manhã. É como se o corpo dissesse: você me deu o que eu precisava, agora deixa que eu cuido do resto. E o mais curioso é que muitos idosos que recorrem a remédios para dormir estão, na verdade, com um déficit de afeto, conexão com o parceiro e estímulo físico. Tá vendo como tudo se entrelaça? Além disso, um sono restaurador tem papel vital na prevenção de doenças, na recuperação muscular, no equilíbrio emocional e até no reforço do sistema imunológico. Ou seja, não dormir bem não é só cansaço. É um alerta do corpo de que algo mais profundo está fora do lugar. E já que tocamos no assunto de força interior, vamos ver o que a intimidade faz com algo ainda mais invisível, mas tão poderoso quanto: a autoestima. A intimidade fortalece a autoestima. Sabe aquela sensação de estar vivo, de ainda ser visto, notado, desejado? Isso não tem idade. E a intimidade emocional, quando preservada na velhice, é uma das maiores fontes de autoestima e autoconfiança que alguém pode ter. Quando um idoso mantém uma vida íntima ativa, ele não apenas se sente mais valorizado, ele se valoriza. E isso muda tudo, desde a forma como se veste até a maneira como se olha no espelho. É comum ver idosos que, ao perderem essa conexão com o parceiro, vão murchando aos poucos. E não é só no sorriso. O olhar perde o brilho, a postura muda, o andar se torna mais lento. Parece coisa pequena, mas é profundo. A ausência de carinho, de toque, de reconhecimento físico afeta diretamente a maneira como a pessoa se enxerga. E quando a autopercepção desaba, todo o resto balança. A saúde mental, a motivação, até o sistema imunológico. Por outro lado, quando essa intimidade é cultivada, mesmo que de forma mais leve ou espaçada, ela vira um lembrete diário. Eu ainda estou aqui. Eu ainda tenho valor. O toque vira afirmação. O abraço vira combustível. E isso se traduz em atitudes. Vontade de sair de casa, de se movimentar, de viver. E falando em viver bem, tem uma parte do corpo que sente tudo isso mais rápido do que a gente imagina. Vamos falar agora de como o sexo toca, de fato, as defesas do nosso organismo. Sexo fortalece o sistema imunológico. Olha só que curioso. Enquanto muita gente se entope de vitaminas, sucos verdes e cápsulas de 0,000 miligramas de esperança, ignora uma das formas mais prazerosas e naturais de reforçar o sistema imunológico: o sexo na velhice. Sim, o ato íntimo, quando vivido com conexão emocional, ativa processos no corpo que aumentam a produção de imunoglobulina A e G, aquelas defensoras silenciosas que combatem gripes, inflamações e infecções. A ciência é clara. Quanto mais ativa e saudável for a vida íntima, melhor a resposta imunológica. E sabe o que é mais interessante? Esses efeitos vêm acompanhados de um bônus: estabilização hormonal, menor inflamação celular e até maior velocidade na recuperação física. É o tipo de remédio que não se compra na farmácia. Ele começa com o olhar do parceiro, passa pelo toque e termina com um abraço longo, cheio de significado. E se você ainda acha que tudo isso é só um detalhe, observe como idosos com vida sexual ativa ficam menos doentes, têm mais disposição e não vivem em função de exames de laboratório. O corpo deles responde com gratidão. Mas se esse sistema de defesa é fortalecido com o prazer, o que acontece com a mente quando esse prazer é deixado de lado? É aí que mora um perigo mais invisível: o peso do estresse e da ansiedade. Bora olhar para isso agora. A falta de sexo agrava o estresse e a ansiedade. Pouca gente entende que o corpo fala. E quando a intimidade some da vida, especialmente na terceira idade, ele começa a gritar, com estresse, insônia, irritabilidade e uma ansiedade que cresce sem motivo aparente.
Sexo na velhice não é apenas sobre prazer, é sobre equilíbrio químico. Quando essa experiência é vivida com conexão, ela desencadeia uma chuva de serotonina, dopamina e ocitocina que literalmente acalma o sistema nervoso. É como um calmante natural, mas sem bula, sem efeitos colaterais. Agora pensa comigo. Quantos idosos você conhece que vivem tensos, desconfiados, acelerados sem rumo? Muitos deles só precisam de toque, afeto, uma conexão verdadeira com o parceiro. Algo que os traga para o presente. É aí que entra o poder restaurador da intimidade emocional. Não é papo de novela. É fisiologia e neurociência. E o mais importante, é possível acessar isso mesmo após os 60, os 70 ou basta querer quebrar 80. o ciclo do sedentarismo emocional. E esse ciclo, uma vez quebrado, transforma a forma como a pessoa vive e sente o mundo. A pressão no peito alivia, o sorriso volta e o pensamento deixa de ser um vendaval. A intimidade, quando vivida com verdade, vira âncora em meio ao caos. Mas o que mais impressiona é que tudo isso, da saúde cardiovascular à saúde mental, se conecta como engrenagens de um mesmo motor. Um motor que, com o tempo, precisa de manutenção, mas que ainda tem muito combustível. Agora que você viu tudo isso, vamos voltar ao começo e criar a introdução? Chegou a hora da verdade. Depois de tudo o que você aprendeu aqui, a pergunta que fica é: você vai continuar ignorando o que seu corpo e sua mente estão pedindo? Ou vai agir de forma corajosa e cuidar da sua intimidade como quem cuida da própria saúde? Porque sim, está tudo conectado. Sua qualidade do sono, sua imunidade, sua autoestima, sua alegria de viver, até sua memória. E tudo isso pode estar esperando por um simples passo de reconexão. E aí, vai continuar achando que sexo na velhice é tabu? Ou vai encarar como a ferramenta poderosa de bem-estar que ele realmente é? Quantos anos mais você vai deixar passar sentindo que algo falta? Sem saber que esse algo pode ser exatamente o que tratamos aqui hoje? A decisão é sua, mas a mudança pode começar agora. E ela não precisa ser gigantesca. Um toque mais demorado, uma conversa sincera, um gesto de carinho. Tudo isso já vale como recomeço. Se você gostou desse conteúdo, digite reconexão nos comentários. Agora, se não gostou, digite desconforto. Assim eu posso melhorar os próximos conteúdos para você. E claro, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui a gente fala de saúde com verdade, com leveza e com coragem. Porque envelhecer bem não é utopia, é escolha.